nosso boa tarde, conselheira relatoras, conselheiros, doutor-geral, senhoras e senhores. Damos início a mais uma reunião do Conselho Superior. Antes de mudarmos a pauta, eu queria fazer uma comunicação a todos. Nós estamos aqui com o site da Gergs, que está disponibilizado já para o vídeo da gravação. Todas as nossas sessões, a partir desde terça-feira, nós estamos gravando e está o vídeo. Então, quem estiver em casa, puder querer se olhar, se criticar ou elogiar as nossas sessões, aí estão à disposição. Para ficar mais transparente, já o são, né? Mas ficaria mais transparente para toda a comunidade rio-grandense. Eu solicito a autorização dos senhores conselheiros para nós mudarmos a pauta, em vez de passarmos o item 1, que seria a minuta de atas, para o item 3, que seria matérias. Pode ser, senhores conselheiros? Conselheira, ok? Vontade de Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro. Não, tem. Aqui é uma casa democrática. Então, passamos aí por análise do processo número 33900.00120-0, que trata a alteração da resolução normativa 15/2004 da Gergs, que regulamenta os indicadores de desempenho para o transporte metropolitano de passageiros e aglomerações, a Sul, a Uni e a Uninor. Conselheiro relator, conselheiro João Nascimento da Silva. Com a palavra, o eminente conselheiro. Eminente presidente, eminentes colegas, ilustre diretor-geral, colegas servidores, público presente. Na condição de relator do processo 13900000120-0, assunto: alteração do indicador de qualidade do transporte metropolitano, constante da resolução normativa número 15/2015. Trata o presente expediente sobre o regulamento dos indicadores de qualidade aplicáveis ao transporte metropolitano de passageiros e às aglomerações urbanas do Sul, ao Sul, do Nordeste, a Uni e do Litoral Norte ao Uninor, o qual foi deliberado na sessão deste Conselho em 9 de dezembro de 2014, através da Resolução Normativa número 15/2014. A Diretoria de Qualidade da Gergs, ao elaborar a minuta dos indicadores de desempenho do transporte de longo curso, no expediente número 2066, 3900/14-4, através da informação do número 35/2015, detectou inconformidade na fórmula do indicador idade média da frota utilizada, previsto no artigo 4º, item 3º da Resolução Normativa número 15, devendo ser excluído no denominador o termo, entre aspas, número total de veículos, e que deverá ter a seguinte fórmula: IMFU traço, um símbolo aqui que eu não sei o nome de símbolo. Somatório. Hã? Somatório. Muito obrigado. Essa é a lição do dia, muito obrigado. Somatório, entre aspas, idade dos veículos por número de viagens. Por número de viagens. Este é o relatório. Obrigado, conselheiro, relator. A TM quer se manifestar sobre? Não? A Metroplan quer se manifestar sobre essa questão? Não? Tem algum usuário que era uma associação de bairro, alguma coisa? Alguém? Não? Então, para a fundamentação, conselheiro relator, prossiga. Da fundamentação. A alteração proposta pela Diretoria de Qualidade tem o objetivo de corrigir
a fórmula para o indicador referente a, entre aspas, idade média da frota utilizada, entre parênteses, IMFU, equívoco identificado após a edição da Resolução Normativa número 15/2014. Vale referir que a mesma correção foi efetivada na minuta de resolução que disciplinou os indicadores de qualidade do transporte de longo curso, recentemente aprovado pelo Conselho Superior da Resolução Normativa 21/2015. Sendo assim, voto por aprovar a alteração do inciso 3º do artigo 4º da Resolução Normativa número 15/2014, para excluir da fórmula no denominador o termo, entre aspas, número total de veículos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro relator, conselheiro João. Da revisão, a conselheira revisora, a conselheira Eleonora. Boa tarde a todos. Então, da revisão. Em conformidade com o disposto no artigo 118, parágrafo único do Regimento Interno da Jergs, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação das partes. Quanto à matéria em análise, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheiro. Discussão, conselheiro Santini, alguma coisa? Conselheiro João? Nada. Não. Conselheira Leonora? Nada. Então, vamos pela votação. Conselheiro João? Mantenho o voto, senhor presidente, por Estado. Conselheira Eleonora? Mantém voto. Conselheiro Santini? Acompanha. Boa tarde, né? Boa tarde, presidente, conselheiros, convidados, servidores da casa. Só queria registrar, antes de expressar meu voto, que na vida só erra quem faz, né? Então, retificar, digamos assim, o corrigir é um procedimento que eu considero normal e nobre. Então, como já foi efetivada na própria resolução, a minha decisão não tem como ser diferente, acompanho o voto do relator e da revisora. Obrigado. Então, está aprovado o voto do conselheiro relator João Nascimento da Silva e da conselheira revisora Eleonora Silva Martins. Senhores conselheiros, passamos para o outro processo, que é o processo de reajuste tarifário e transporte de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. Passo a palavra à conselheira Eleonora da Silva Martins, conselheira relatora do referido processo. Trato o presente expediente sobre o reajuste tarifário de 2015 do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. O processo teve início em 13 de março de 2015, com o protocolo do pedido de revisão de tarifas pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, CETERGS, e da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros, ATM, junto à Metroplan. As empresas requerem que seja revista a database de 1º de julho para 1º de junho de cada ano, de modo a coincidir com a database da categoria dos trabalhadores do setor e que seja instaurado o processo de revisão das tarifas. Justifica a necessidade de revisão pela majoração nos custos de salários e encargos de pessoal, combustíveis e despesas administrativas. Menciona ainda as atuais dificuldades do trânsito e a queda do número de usuários do transporte coletivo. Após o pedido inicial, em 4 de maio de 2015, as empresas protocolaram junto à Metroplan novo ofício, no qual fazem referência a um erro histórico nas planilhas tarifárias sobre a apropriação do fator de utilização de motorista no sistema metropolitano de transportes. Referem uma dissonância desse fator com o recomendado pelo Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes, GEIPOT, e também com o fator utilizado na planilha tarifária do município de Porto Alegre em 2015. Em 2 de junho de 2015, foi anexado ao processo
a Convenção Coletiva de Trabalho, celebrada entre o CETERGS e o Sindi Metropolitano, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários Intermunicipais de Turismo e de Fretamento da Região Metropolitana. A Metroplan rejeitou o argumento para revisão tarifária, acolhendo as alegações sobre o fator de utilização de motoristas, o que resultou no percentual de reajuste tarifário de 10,70% aprovado pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, CETM, na sessão ordinária número 3/2015, de 22 de julho de 2015. Em 23 de julho de 2015, o expediente foi encaminhado à AGERGS. Em 10 de agosto de 2015, a TM e o CETERGS protocolaram um ofício na AGERGS, ressalvando a necessidade de correção do fator de utilização de motoristas. A Diretoria de Tarifas da agência, através das informações 55 e 58, 2015, e encaminhamentos 41 e 45, 2015, manifestou-se sobre os pedidos das empresas, apresentando, em síntese, os seguintes esclarecimentos. Propõe o reajuste tarifário por uma cesta específica de índices de preços, considerando o período de março de 2014 a março de 2015, e a correção do erro de cálculo do fator de utilização de motoristas, cobradores e fiscais. Sugere a imediata abertura de processo para a revisão dos parâmetros da planilha tarifária. Apresenta o cálculo da planilha tarifária, considerando a database de 1º de julho, acrescido do atraso temporal de até 1º de setembro de 2015, o que resultou no percentual de 7,0230%. Registra que foi identificado erro de cálculo no processo 0268-1364-048, utilizado como referência para a definição dos fatores de utilização. Efetuada a devida correção dos números da frota efetiva, o cálculo da planilha apontou uma diferença de 3,26% a ser acrescida. O resultado final do reajuste tarifário, com a correção dos fatores de utilização, é de 10,73%. Recomenda ainda que seja ratificada a indicação de modulação do calendário e metodologias para os diversos sistemas de transporte intermunicipal de passageiros regulados. Por fim, em 2 de setembro de 2015, foi realizada audiência pública na sede da AGERGS, conforme registrado na ata AP 06-2015. A Diretoria de Tarifas, através do encaminhamento 53/2015, ratifica os cálculos apresentados e se manifesta contrária ao pedido da TM na audiência pública para a mudança do período de coleta de dados para junho de 2015 sobre junho de 2014, pois o mês de março do ano do reajuste sobre março do ano anterior torna-se o período mais adequado para que os próximos reajustes possam se dar em 1º de junho de cada ano. É o relatório. Obrigada, conselheira relatora. Eu vi que está inscrito o doutor Érico pela TM para falar. Tem 15 minutos, doutor. Senhor presidente, senhora conselheira relatora, senhor conselheiro revisor, conselheiro Santini, diretor-geral, servidores da casa, senhoras e senhores. Eu penso que pouco necessito acrescentar ao relatório que já foi lido aqui pela relatora do processo e que também já foi objeto de uma ampla discussão e debate na audiência pública da semana passada. Apenas justificar que realmente a gente entendeu de uma forma diferente depois de ter conversado com o diretor de tarifas e com a relatora a respeito da correção do mês de junho, uma vez que este processo está efetivamente retardado pela burocracia, pelos problemas que a gente já discutiu na outra vez e que deveria ter entrado em vigor dia 1º de junho e o mês de março estaria perfeitamente adequado, de modo que certamente esse critério será preservado nas próximas revisões
que até no ano que vem não deve acontecer, pelo menos a gente espera que haja uma revisão no ano que vem, isso já é um consenso dessa casa e nós reiteramos o pedido, porque esse ano nós estamos atravessando, o setor está atravessando um período de queda imensa do número de passageiros, e isso não está sendo objeto de análise agora, porque ela certamente será feita na revisão. Também não querendo me adonar da manifestação do conselheiro Santini, realmente é nobre, é digno, é necessário que se corrijam erros, e hoje é o caso que está acontecendo nessa sessão. Nós estamos tendo uma revisão, aliás, um reajuste de parâmetros e uma reparação de um erro do passado, não importa a forma ou como ele foi feito, e está se colocando devidamente no lugar, novamente, um fator de utilização que não tem nada a ver com medições recentes, mas tem a ver com um erro que se processou lá num cálculo antigo da tarifa e agora ele está sendo resgatado. E até temos que agradecer muito a atenção que nós tivemos aqui dos conselheiros, da diretoria de tarifas. Eu sei que isso também contribuiu para retardar um pouco mais ainda o nosso processo, né, Odair? Mas, se fez necessário, já teria que ter sido procedido anteriormente, mas está vindo embora, está se reparando alguma coisa com nobreza e dignidade de um processo sério, né, que sempre é feito dessa forma, mas o erro não havia sido apontado até agora, e agora ele está sendo corrigido. De qualquer forma, até pelo tempo já decorrido, senhores conselheiros, nós realmente solicitamos apenas isso, que se dê celeridade à conclusão deste processo, tanto aqui quanto na Metroplan, e que se coloque em vigor esta revisão e reajuste com essa correção no menor tempo possível. Muito obrigado. Obrigado. Pela Metroplan, quem está... Metroplan é o senhor Danilo? Vai falar? Não? Alguma associação de usuários? Então, só me permite, a conselheira, antes de passar, para deixar... Só quero deixar registrado, eu acho que essa é a oportunidade para deixar registrado, e eu já falei isso na audiência pública, a GERG se preparou internamente que os reajustes e revisões da área de transportes, tanto hidroviários, se fosse o caso, ou de transporte de passageiros, para o dia 1º de junho. Se nós estamos realizando hoje, porque não foi esse atraso de 2, 3 meses, não é por culpa da GERG. Entendemos que foram problemas que a Metroplan tiveram, que já foram justificados aqui pelo ilustre superintendente-presidente da Metroplan, doutor Pedro, realmente, com falta de conselheiros dentro do conselho da Metroplan, então atrasou esse processo. Então já estaríamos aí, que era uma antiga reivindicação da área dos empresários dessa casa, porque sempre a gente tinha 3 ou 4 ou 5 meses de atraso. Nós conseguimos, esses últimos 2 anos, deixarmos mais ou menos no dia 1º, e vamos ver que o ano que vem se consiga fazer isso, para que ninguém seja prejudicado, principalmente o usuário, que ele é sempre prejudicado nessas demoras. Conselheira relatora, para a fundamentação. Da fundamentação. O presente processo consiste no reajuste tarifário anual com base na variação de preços da planilha tarifária vigente. Cumpre a GERGS, ao analisar os pedidos de reajuste tarifário, apurar o percentual da correção inflacionária, composto pelas variações de cesta específica de índices de preços, devidamente ponderados conforme a estrutura de custos estabelecida no último reposicionamento tarifário. Para o processo de revisão tarifária, são avaliados os critérios a serem considerados com base em metodologia adequada para o sistema e que garanta a qualidade do serviço mediante uma tarifa módica. O cálculo de reajuste elaborado pela GERGS no presente processo adotou como metodologia a atualização do índice de cada item de custo, acrescido do cálculo pela defasagem temporal. Quanto à solicitação das empresas para a revisão dos parâmetros das tarifas, destaca a Diretoria de Tarifas na informação 55/2015-DT, que foi realizada no ano passado uma revisão extraordinária, onde já foram revistas algumas das demandas agora trazidas pelas empresas. Tendo sido identificado erro no cálculo do fator de utilização, que expressa a relação entre o número de motoristas e a frota efetiva,
entende-se que deve ser efetuada sua correção, assim como para os outros 2 componentes da mão de obra operacional, cobradores e fiscais. Diante disto, e ainda dos demais argumentos apresentados pelas empresas requerentes, evidencia-se também a necessidade de atualização dos demais parâmetros utilizados na planilha tarifária. Assim, acolho o cálculo desenvolvido pela Diretoria de Tarifas da Agergs, que resultou no índice total de 10,73% para o reajuste tarifário. Por fim, quanto à solicitação das empresas para alterar a database de 1º de julho para 1º de junho de cada ano, a matéria já foi deliberada em processo específico, resultando na resolução decisória número 124/2015 deste Conselho Superior. Diante do exposto, voto por 1. Fixar o reajuste das tarifas do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre em 10,73%. 2. Determinar a homologação das tarifas pela Agergs no prazo de até 30 dias contados da publicação pela Metroplan do cálculo das tarifas ora reajustadas. 3. Determinar a abertura de processo de revisão da planilha tarifária a ser utilizada no próximo reposicionamento das tarifas, definido para 1º de junho de 2016. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira relatora. Passo para a revisão. Conselheiro revisor, João Nascimento da Silva. Ilustre presidente, ilustres colegas, revisei na forma do artigo 118, parágrafo único do regimento interno, este processo. Com relação à sua regularidade de tramitação, entendi inquestionável. O processo refere com clareza a descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Reservo-me, todavia, para me manifestar quanto ao mérito na oportunidade própria. Obrigado, conselheiro. Sobre discussão, vou começar com o conselheiro Santini. Prezado presidente, eu apenas queria ratificar aqui uma preocupação que é recorrente quanto ao cumprimento dos prazos. E principalmente o quesito de recuperação temporal. Se tu olhar pela ótica de quem paga e quem sustenta o negócio, que é o usuário, ele dificilmente nós, culturalmente, não temos uma facilidade de cálculos matemáticos. Isso é uma deficiência da educação. E quando um conselho ou uma entidade concessionária recomenda ou sugere ou solicita um reajuste, esse reajuste chega em torno de 7%, e esse conselho aprova no total, porque é justo, né, e uma posição imparcial de 10 e pouco pela recuperação temporal, na cabeça do usuário ele, né, fica confuso. Então, a minha recorrência aqui é que todos os atores do mesmo sistema trabalham de uma forma proativa, colaborativa, complementando, sem interferir, inclusive, na competência dos atores, mas complementando o esforço, que eu sei que é muito grande pela deficiência de infraestrutura e principalmente de recursos humanos, para que a gente obedeça rigorosamente os prazos. Eu acho que é uma proposta de ganha-ganha. Então, essa é a minha recomendação, e também destaco aqui o trabalho bem fundamentado da equipe da diretoria de tarifas, que eu acho que não deixa nenhuma dúvida quanto ao encaminhamento e a votação desse processo. Bem, está em discussão ainda, conselheira relatora, quer alguma? Conselheiro João Probzec. Presidente, ilustres colegas, senhores e senhoras, o presente processo, no que respeita ao reajuste proposto, da minha parte não tem nenhuma observação a ser feita. Estou em concordar plenamente com os cálculos elaborados pela diretoria de tarifas e, neste ponto, acompanhar a eminente relatora. Todavia,
com relação ao erro de cálculo do processo 0268, 1364/04-8, que aponta uma diferença de 3,26 a ser acrescida, com a vênia da eminente relatora, eu estou em divergir. Não no cálculo elaborado, eu estou em divergir em relação ao enorme lapso de tempo transcorrido para a identificação desses erros. Eu tenho para mim que o sistema de transporte passados 11 anos, é isso, doutora Daia? Passados 11 anos, já assimilou este erro ocorrido em tanto tempo. Tanto que nós temos a figura da prescrição estabelecida no processo administrativo. E a prescrição no processo administrativo é de 5 anos. Então, eu quero pedir licença novamente, ilustre relator, e aos pares e aos presentes, para divergir neste aspecto. Se, por um lado, entendo que afetado pela prescrição e também porque já tenha sido assimilado pelo transcurso do tempo no processo de transporte coletivo, eu tenho ainda uma outra questão que, para mim, é mais grave. O momento em que atravessamos nós, no estado aqui do Rio Grande do Sul, desta crise sem fronteiras, que não há hoje um cidadão rio-grandense que não reconheça a crise já batendo ou até arrombando as suas portas. E esta crise avassaladora, ela bate primeiro exatamente no bolso dos mais humildes, dos usuários permanentes do transporte coletivo. Então, eu tenho para mim que esta é também, acho que uma hora de um sacrifício a mais a quem detém esta concessão a título gratuito do transporte coletivo. Por isso, senhor presidente, se voto a favor do percentual de 7,0230, proposto pela ilustre relatora, peço, então, licença para divergir do plus de 3,26. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Então, temos... Presidente. Sim. Conselheiro, por favor. Eu gostaria só de fazer um contraponto às palavras do conselheiro João, no sentido de que foi identificado, embora o erro seja histórico, e os dados originários se referiam à época de 2001 ainda. São dados mais antigos ainda. Mas, no entanto, essa diferença, esse erro, esse equívoco foi um erro, não é de processamento, é um erro de cálculo, um erro matemático simples, de soma. E essa diferença, no entanto, só foi identificada agora, no andamento deste processo. E, conforme a orientação e o entendimento da diretoria técnica da Casa, isso nunca tinha sido percebido antes e se agravou no resultado, porque o ano passado, na última revisão, se fez revisão de alguns parâmetros que foram ajustados, outros parâmetros foram ajustados, e essa divergência, então, se evidenciou de maneira mais efetiva. O que me levou a acompanhar a indicação da diretoria de tarifas é o fato de que eu entendo que, quando a administração encontra um erro que cometeu, tem a obrigação de corrigi-lo.
Então, é simplesmente a correção de um erro histórico, mas que não havia sido apontado antes e havia passado despercebido antes. No entanto, gerava um resultado equivocado. Só para complementar. Então, essa foi a fundamentação, simplesmente corrigir um ato equivocado da administração. No entanto, reforça a necessidade de fazermos uma revisão completa de todos os dados que compõem a planilha tarifária, não só desses parâmetros, mas a completa revisão de todos os dados, o completo levantamento de todos os dados para que sejam atualizados, porque, como vimos, estamos usando hoje dados de 2001 e há necessidade de atualizar esses dados e trazer os dados atuais para que seja remodelada, então, toda a planilha desse sistema tarifário. Obrigado. Conselheiro João. Sim, senhor presidente. Assim, em auxílio a Vossa Excelência, com relação ao dever do poder público de revisar os seus atos, há até uma súmula do Supremo Tribunal Federal tornando isto obrigatório. Esta é a regra sumulada pelo Supremo Tribunal. Agora, nossa questão é o tempo. Nós podemos revisar indefinidamente no tempo um erro cometido? Aí nós vamos ter que nos socorrer de uma outra figura, né, do direito administrativo, que é a prescrição. Mas nem é disto que eu faço praça. Eu acho que, se de um lado a prescrição já afeta essa questão, de outro lado, eu tenho que significativo que o momento não é oportuno. A inoportunidade deste momento de crise financeira. Porque só quem está pagando a conta é o assalariado. Então, por isso, por essas razões, como a balança deve ter um equilíbrio entre o usuário, não é, e o concessionário do serviço público, eu tenho para mim rejeitar, por hora, esta parcela, não ficando fechado para uma revisão disso futuramente. Mas acho que, neste momento em que se atravessa de profunda crise, eu não posso votar favoravelmente a esses 3.026. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro relator, tem algum... Conselheiro Santini, ainda em discussão a matéria. Presidente, conselheiros, apesar das fundamentações bem colocadas e bem sustentadas para o nosso colega conselheiro João Nascimento, eu devo dizer o seguinte: o reparo do erro já foi colocado aqui, eu acho que é nobre, e quanto ao período, nós estamos aqui, a única divergência que eu estou colocando aqui em relação ao posicionamento do conselheiro João, é que nós estamos recuperando nesse período, não está se recuperando os 10, os 5 anos anteriores. Então, nós estamos recuperando a partir da nova tarifa. Então, estamos cobrindo. O momento é delicado, não resta a menor dúvida. O momento é muito delicado e quem paga a conta sempre é o usuário, né? Mas ele paga a conta também sempre pensando para dar sustentabilidade ao agente econômico e à atividade econômica. E aí é uma questão um pouquinho mais macro, né? Aí é a questão do país como um todo e da política desse país. Eu não posso, né, buscar um artifício, até gostaria de ouvir a proposta do conselheiro João, mas um artifício que não só na sensibilidade, mas que tem uma fundamentação técnica e jurídica. Não vejo a menor dúvida que um aumento que não seja proporcional a quem paga essa conta... Se Vossa Excelência permitir, claro. Vossa Excelência entendeu que a minha fundamentação não é jurídica? Não, eu estou dizendo mais técnica. O senhor não deu um número nesse sentido. O senhor diz que não concorda com os 13,26. Qual é a proposta? Manter o reajuste proposto pela conselheira relatora. Sim, mas ela inclui uma recuperação de 3,26.
O senhor discorda Desse 326, eu manifestei minha discordância. E qual é a proposta objetiva? Apenas o 702. Ah, bom, isso eu não tinha entendido. Então, retiro. De qualquer forma, para mim, primeiro, depois eu pediria à diretoria. Eu já disse aqui que eu não sou bom em religião, mas eu fiz todos os cálculos, não consigo fechar os 10,73. Porque se mesmo com soma ou multiplicação, é 702 com 13,26. Né? Depois eu gostaria que alguém fizesse esse cálculo. Quem sabe Vossa Excelência pede vistas? Não, é questão só de não. Permite, conselheiros, é que nós não podemos votar com dúvida. O que eu peço, então, que se tem dúvida sobre os valores, aliás, está se tornando praxe aqui nessas reuniões. Eu peço que os senhores conselheiros, quando vierem para cá, pelo menos tento conversar sobre os processos para a gente, principalmente em relação aos cálculos. Mas é uma questão de diferença. Então, eu peço, para não ter dúvida, nós não podemos votar com dúvida que o percentual aqui ou ali tem diferença significante durante o ano. Eu, pelo menos, vou pedir, então, se o diretor de tarifas, o doutor Odair, pode explicar aos conselheiros se tem ou não tem esse erro de cálculo. Eu não posso aqui autorizar um reajuste com erro de cálculo, nem vou fazer. Não pode haver dúvida entre nós nesse momento de coisa. Senhor presidente, já peço uma outra dúvida. Pois não. Que eu houver pedido socorro dele para me dizer o ano daquele processo, que era 2004. Conselheira Eleonora disse que é 2001. Eu só quero dar uma explicação antes, que pelo nosso regimento, na votação, é possível os conselheiros pedir auxílio à área técnica da casa. Então, nós temos dentro dos conformes, para não haver dúvida, os senhores que estão aqui presentes assistindo essa sessão. Presidente, só para esclarecer o conselheiro João, o processo onde foi utilizado esses dados foi um processo de 2004, mas os dados foram apurados em campo, eram os dados da frota e de pessoal de 2001. Muito obrigado. Eu acredito, conselheiro Santini, que é questão, acho que, de arredondamento, né? Porque o cálculo foi feito numa planilha Excel com 3 casas, né? 7, 0... 230. Perfeito. Ou seja, 107,230 vezes 103,260, né? No Excel, e daí o cálculo no Excel deu esse 10,73, né? Então, de repente, é questão de arredondamento do Excel ou de calculadora, né? O feito no Excel que deu esse número aí. Né? O resultado é 1.10725698. E aí foi arredondado para 1.1073. Arredondamento universal de 5 para cima, 4 para baixo. Arredondado para quanto? 1073. Era 10725698. Aí matematicamente está correto. Isso. Tá? Fechou? Fechou. Tudo bem, então. Podemos, conselheiros, podemos passar para a votação, já não há dúvida, nenhum dos três sobre suas posições. Então, vamos passar para a votação. Conselheira relatora, conselheira Eleonora, mantém no 10,7%. Conselheiro João mantém a sua proposta 7,02%. Isso. Ok? Isso. Conselheiro Santini. Eu acompanho o voto da relatora. Conselheiro Santini acompanha a relatora. Então, por 2 votos a 1, é aprovado o percentual de 10,73%, conforme proposição feita pela conselheira relatora, conselheira Eleonora. Então, está aprovado o voto da conselheira Eleonora. Eu vou deixar 1 minuto de nós suspender os trabalhos. A imprensa está aí, se quiser falar com alguns conselheiros, aproveite esse momento. Bom, vamos dar, então, continuidade à nossa reunião. Vamos para a apreciação da minuta da ata número 56, 2015. Em discussão a ata.
Podemos estar de acordo, conselheira? Conselheiro João, conselheira Leonora, aprova a ata? Aprovada, conselheiro? Aprovada a ata. Então, está aprovada a ata. Comunicações. 2.1. Está pautado para o dia 17 de setembro, sessão número 66, análise do processo 001127-3900/15-9, que trata de recurso da usuária Inajara Oliveira dos Anjos contra a cobrança da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CEA, referente à irregularidade na medição do consumo. Conselheiro relator Alcebiades Santini, conselheiro revisor João Nascimento da Silva. 2.2. Em virtude do encerramento do mandato do conselheiro Carlos Martins, foram redistribuídos para o novo relator os seguintes processos. Eu queria solicitar ao conselho, aos conselheiros e à conselheira que dê uma ajuda a esse presidente. Na realidade, eu vou ler só o número do processo, porque ele já foi lido aqui, já foi aprovado em relação, então não tem por que ler todos eles de novo, certo? Então, processo, novo relator, conselheiro Alcebiades Santini. Então, o conselheiro Alcebiades Santini vai ser novo relator dos seguintes processos. 0020-76-39.00/14-6, processo 000607-39.00/15-9, processo 0011-80-39.00/15-0, nova relatora, conselheira Leonora da Silva, dos seguintes processos. Processo 00075639.0015-3, processo 000677-3900/15-1, novo relator, conselheiro João Nascimento da Silva, dos processos 00042239-00/15-2, processo 000470-39.00/15-6, processo 0011-42-39.00/15-9. Em virtude do encerramento do mandato do conselheiro Martins, foram redistribuídos para novo revisor os seguintes processos. Nova revisora, conselheira Eleonora da Silva Martins, dos seguintes processos. Processo 0021739.00/14-6, processo 000-651-39.00/15-1, processo 000-637-39.00/15-4, processo 000-124-39.00/13-7, processo 000-656-39.00/15-5, processo 001-284-39.00/15-0. Novo revisor, conselheiro Alcebiades Santini, dos seguintes processos. Processo 002317-39.00/14-2, processo 0006339-39.00/15-0, processo 002291-39.00/14-2, processo 00730-39.00/15-3. Novo revisor, conselheiro João Nascimento da Silva, dos seguintes processos. Processo 0001658-3900/14-0, processo 0000652-39.00/14-6, processo 00111-6/39.00/15-4. Foram distribuídos ao Conselho 2.4. Foram distribuídos aos Conselhos Superior para análise e deliberação os seguintes processos. Processo 00-1053-39.00/15-5, que trata do recurso da usuária Adriana Pereira Oster contra a penalidade aplicada pela Corsan decorrentes de irregularidades do hidrômetro
sendo relator e revisor, respectivamente, o conselheiro João Nascimento da Silva e o conselheiro Alcebiades Santini. Processo 001128-39.00/15-1, que trata do recurso da usuária Patrícia Bressan Lara contra a penalidade aplicadas pela Corsan decorrentes de irregularidades no hidrômetro, sendo relator e revisor, respectivamente, o conselheiro Alcebiades Santini e o conselheiro João Nascimento da Silva. Processo 001-079-39.00/15-5, que trata do recurso da usuária Franciele Tzocta Kishin, recurso apresentado por Humberto Luiz Mota da Silva, inquilino, contra a penalidade aplicadas pela Corsan decorrentes de irregularidades no hidrômetro, sendo relator e revisor, respectivamente, a conselheira Eleonora da Silva Martins e o conselheiro João Nascimento da Silva. Processo 001311-39.00/15-7, que trata do recurso do usuário Alessandro de Castro Enes contra a CEAD pela cobrança referente à recuperação de consumo não registrado, sendo relator e revisora, respectivamente, o conselheiro João Nascimento da Silva e a conselheira Eleonora da Silva Martins. Processo 000-219-39.00/15-3, que trata dos pedidos de reconsideração da Câmara Municipal de Guaíba, do deputado missionário Valnei Alves e da Prefeitura Municipal de Guaíba, quanto ao teor da Resolução 145/2015, sendo relator o conselheiro Alcebiades Santini e sem revisor, artigo 174. Processo 0011-85-22.64-15-7, que trata o pedido de reajuste tarifário da AUNE 2015, sendo relator e revisora, respectivamente, a conselheira Eleonora da Silva Martins e o conselheiro Alcebiades Santini. Processo 00304-39.00/15-3, que trata do recurso do usuário Luiz Osório Menezes Companhia Limitada contra a CEAD pela cobrança referente à recuperação de consumo não registrado, sendo relator e revisor, respectivamente, o conselheiro João Nascimento da Silva e o conselheiro Alcebiades Santini. Processo 002614-04.35/08-9, que trata da licitação para concessão da prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiro entre Caxias do Sul e Torres, sendo relator e revisor, respectivamente, o conselheiro Alcebiades Santini e o conselheiro João Nascimento da Silva. 2.5, recebimento de convite do governador do Estado para solenidade acendimento da Câmara Crioula dentro das comemorações da Semana Farroupilha 2015, a realizar-se às 9 horas do dia 14 de setembro, segunda-feira, em frente ao Palácio Piratini de Porto Alegre. E 2.6, para conhecimento do Conselho Superior, foi aberto o processo de sindicância do sinistro do veículo da Agex. Esses eram as comunicações. Eu só queria aqui fazer dois comentários. Esse processo 000219-3900, que entrou na casa, reconsideração por parte da Câmara Municipal de Guaíba, do deputado estadual missionário Volney, da Prefeitura, sobre o reajuste do catamarã. Então, onde já foi feito a... Ele está aqui, qual é o número dele? É o bem de cima da última página. Da última. E sobre, para conhecimento também do Conselho, eu sou sempre a colocar, foi aberto um processo de sindicância, porque o carro nosso aqui, na época ainda com o conselheiro Carlos, bateu atrás de um carro, foi acionado o seguro de terceiros, então a praxe é desfazer esse processo, é um processo administrativo nosso, certo? Só para conhecimento. Não sei se tem mais alguma coisa, conselheira? Presidente, nós, com o auxílio do diretor-geral, do conselheiro Santini, talvez haja um erro realmente de cálculos no percentual aprovado. Eu não sei como seria a correção disso. O percentual é de 0,02, é isso? 0,02.
Não, foi 10,73% e, a princípio, o resultado correto seria 10,51%. Eu não sei como seria o procedimento para fazer essa correção. O momento de votação já passou, mas eu acho que nós podemos aqui, de bom senso, a doutora Luciana não está presente. Doutora Carmen, poderia nos dar um aconselhamento? Isto. Por favor, vamos deixar registrado? Até podemos discutir sobre essa matéria, né? Então, só um pouquinho. Foi votado 10,73, não é isso? Essa foi a votação e pelos cálculos. Agora ficou 10. Graças à matemática 50, do conselheiro Santini. Quanto é que ficou agora, conselheiro? 10,51%. Então, na verdade, tem 0,22 diferença. Boa tarde, senhores conselheiros, colegas. Em primeiro lugar, gostaria de referir que o processo de tarifas normalmente não passa pelo setor jurídico. O diretor de tarifas há pouco fez referência a que são 4 ou 5 casas depois da vírgula trabalhadas na planilha de cálculo de custos. Assim que eu acho que, não gosto de dizer a palavra eu acho, desculpe, eu sugiro que se leve isso para um estudo rápido conjunto, mas entre a diretoria de tarifas e podendo ter o assessoramento jurídico, porque, pelas referências que eu ouvi, pelo desconhecimento que a diretoria jurídica tem desse processo de reajuste, que tem o reajuste e a revisão, parece que no mesmo processo ao mesmo tempo. Tá, mas nós não estamos tratando disso. Na realidade, isso nós já discutimos e realmente existe um erro. Na hora da votação, a máquina deu um pouquinho um erro. Então, nós temos que resolver o que nós fazemos sobre aquilo que foi votado ou aprovado e sobre essa diferença, se nós votamos. Se nós podemos voltar atrás sem a presença dos representantes, tanto da Metroplan, como do usuário, ou como das empresas. Se nós podemos votar agora fora desse processo todo, porque tem o ritual do processo, né? Sem a presença de mudarmos esse item. Nesse sentido, senhor... Desculpe. Sim, eu não sei se eu talvez eu pudesse sugerir que a gente marcasse só uma sessão, deixasse como... É que é difícil, eu estou pensando alto. Vai ser divulgado esse valor e a gente depois tem que voltar atrás. Agora já está na rua isso aí. Agora nós não podemos... Chegamos a um consenso com relação ao erro? Sim, eu quero saber a solução jurídica, para consenso sobre o erro, para corrigir o erro, e temos que ver aqui o aspecto jurídico da coisa. Porque já que nós votamos, encerramos o assunto, certo? Saiu as partes aqui já em cima de registrado um valor. E agora, depois, mudarmos esse valor sem a presença, eles podem entrar na justiça, e ter algum tipo de problema. É essa que me preocupa no sentido. Porque, embora este valor ele favoreça ao usuário, mas ele vai prejudicar o concessionário, embora seja pequeno. Por isso, eu sugiro, conselheiro, que, como foi tomada uma decisão em sede de reunião do Conselho, portanto, uma decisão com todas as formalidades para que ela se faça como perfeita, há necessidade de buscar uma alternativa jurídica para alterar essa decisão com justificativa, e essa justificativa passaria por uma explanação, esclarecimento da área de tarifas, juntamente com... Mas eu acho que, doutora Carmen, desculpe eu discordar, eu acho que não é... nós não estamos discutindo os valores, existiu o erro. Sim. A tarifa está concordando. Talvez eu não tenha dito com clareza. Há possibilidade de corrigir o erro? Há, contanto que se faça o procedimento adequado para tal. Eu acho que seria mais jurídico isso. Neste momento, eu não vou dizer qual é o melhor procedimento, solicitaria que isso voltasse para haver um encaminhamento
adequado dentro das normas que viabilizam esta correção. Então, eu vou suspender. Eu vou suspender por 5... Gostaria só de colocar uma pergunta para a doutora Carmen, que, na verdade, a decisão não foi publicada, então, no entanto, ainda não está válida, né? Então, eu sugiro que a gente suspenda por 5 minutos, eu convoco os conselheiros para estar na minha sala e estaremos voltando aqui. Doutora Carmen pode nos acompanhar. Ok, obrigada. Certo? 5 minutinhos. Diretor de tarifa também, 5 minutinhos só. Vamos reiniciar, então, a sessão. Alguma sobre o aspecto comunicações, mais alguma? Foi o que eu li, nós tínhamos suspendemos, eu li toda. Tem aqui alguém representa a Gergues no dia 14 de setembro, na abertura da Semana Farroupilha, segunda-feira, às 9h da manhã. Diretor-geral, quem sabe? Conselheiro que lá, aqui na frente do Palácio Piratini. Tu vai lá, Santiago? Então, segunda-feira, então, eu tenho agenda aqui, não tem como. Se o diretor quiser ir também, também. preferência. Certo? Então, ficamos. Só. Então, o conselheiro Santini representa. Semana Farroupilha, quem gosta é o Odair. O Odair foi pinchado. Tem que ir pinchado? Isso. Então, certo? Então, passamos para assunto geral. Eu tenho um assunto geral. Eu recebi a semana passada da Associação dos Servidores Efetivos da Gergues, para conhecimento dos senhores, talvez eu já tenha até comentado com os senhores naquela reunião que nós fizemos no meu gabinete, solicitando aqui, eu vou ler o assunto, o ofício do presidente da Associação dos Servidores Efetivos da Gergues, que é um grupo de funcionários da Gergues, preocupação com a Gergues, sobre a questão, principalmente sobre a autonomia da Gergues, sobre a questão do estágio probatório, entende que é há 2 anos, não é 3, como está se aplicando aqui, então, e mais algumas questões financeiras da Gergues. Um bem interessante trabalho feito pela Associação dos Servidores. Então, em conversa com os servidores da casa, com o seu presidente, o Álvaro, mais o diretor-geral junto, nós entendemos de abrir uma comissão, nós escolhemos de comum acordo, uma comissão, para fazer o estudo deste documento, e depois depois que sair esse documento, sair uma posição dessa comissão, que eu possa trazer para conhecimento aqui do Conselho. Então, só estou comunicando que eu não sei se há necessidade de ler desse documento, né, dessas 2 folhas, mas a origem é isso aí. Então, só estou comunicando para ficar sabendo que na casa está uma comissão que foi formada por vários funcionários, diretor-geral, que está coordenando esse trabalho, né, juntamente com o presidente o Álvaro, presidente da associação, e mais 3 ou 4 funcionários que foram escolhidos. Então, eles vão nos apresentar um trabalho, vamos botar uma carta referente a esse trabalho, essas dúvidas. De que trata? São vários assuntos, conselheiro, são vários assuntos, sobre a autonomia da Gergues, sobre a questão financeira, sobre a questão do estágio probatório, que para se passar, mudar de classe, só depois há um entendimento diferente, que a casa hoje acha que tem que haver 3 anos de estágio probatório, esse grupo entende. É um grupo de 17 ou 18 funcionários, mais ou menos isso, e tem que ser 2 anos, mas isso quem vai tratar é a comissão, mas eles tem uma comissão específica na casa para tratar sobre esse aspecto a comissão de promoções. Mas isso aqui é uma carta vai além, é uma preocupação que se tem com o futuro da Gergues, então, bem interessante esse assunto. Então, eu só estou comunicando aos senhores, mas se quiser... Então, será dado, todos os conselheiros querem uma cópia? Pode ser? Então, eu peço para o professor Jorge mandar uma cópia para cada conselheiro
desse trabalho para tomarem conhecimento. Certo? Mais alguma coisa? Conselheira Leonora? Conselheiro João? Conselheiro... Não. Então, encerramos essa reunião e eu convoco uma reunião extraordinária para às 16 horas, tendo em vista que foi levantado aqui na reunião, depois da votação, um pequeno erro no percentual que foram votados, então nós vamos esclarecer isso depois. Então, estão todos os senhores conselheiros, o diretor-geral convocado para às 18 horas, assim como, às 16 horas, desculpe. Assim como o Renan gostaria que ficasse, tá, Renan, representando a Metroplan, e os senhores diretores da casa também. Tá bom, obrigado, então.